somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor, creio sim. Senhor, creio sim. Tudo é possível, Senhor, creio sim. Amém. Bendito seja Deus. Irmãos, eu quero meditar com você agora uma palavra aqui. São Mateus capítulo 26, a partir do versículo 59. Eu queria até deixar um tema para esta mensagem. Quem matou Jesus? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 26, versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando o seu sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que este dispõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre ele as nuvens do céu. Versículo 65, preste atenção. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Amado e soberano Deus que está no céu, graças eu te dou, Senhor meu Deus, neste momento, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu poder e pela tua infinita misericórdia. Senhor meu Deus, se nós estamos aqui hoje, é pela tua misericórdia e pela tua compaixão. Se nós podemos falar de ti, é porque o teu Espírito Santo é quem nos inspira. Senhor meu Deus, tu enviaste Jesus Cristo para vir a este mundo sofrer horrores por nós, meu Deus, para salvar a nossa alma da perdição eterna. Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Assim como disse Davi, Senhor, no Salmo, apaga, Senhor, as nossas transgressões. Limpa-nos, ó Senhor, para que possamos ficar limpos como a lã, para que possamos ficar alvo como a neve.
Tira de nós, Senhor meu Deus, a culpa, através do teu sangue, vertido lá na cruz do Calvário, porque a tua palavra diz que todo aquele que se arrepender e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, este receberá o perdão. Senhor, tem misericórdia. Abençoa os meus ouvintes, Senhor. Abençoa para que eles possam entender a tua palavra. Abençoa o meu falar aqui, Senhor, na tarde de hoje, para que eu possa estar inspirado, para não falar uma palavra minha, mas uma palavra tua. Assim te peço no nome de Jesus, que todo principado, potestade, toda artimanha do mal possa ser repreendida neste momento, que o teu Espírito Santo tome a primazia e a preeminência neste momento, nesta hora, para que possamos meditar com vigor e com graça. Assim te peço, meu Deus, no nome de Jesus, continua nos abençoando, continua, Senhor, curando e falando aos nossos corações, assim eu te peço em nome do Senhor. Amém. Irmãos, assim como eu falei no início, no princípio, que antes de ler essa leitura, eu coloquei um tema aqui, e o tema é: quem matou Jesus? Quem assassinou Jesus? Quem que não conseguiu ver? Quem que não conseguiu enxergar quem que Jesus era de fato? E que, por fim, esse Jesus a quem nós cremos hoje sofreu tão cruel acusação, e esta acusação o levou até a morte e a morte de cruz. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma passagem, diante da passagem que Jesus, ele está indo para o tempo da crucificação. Quando Jesus ele foi ali no começo do início do capítulo 26, Jesus, quando ele fez a última ceia, estavam ali todos eles no cenáculo, ali naquele lugar mobilado, ele com os 12 discípulos, e assim fizeram a santa ceia do Senhor, onde que Jesus pegou o vinho, deu para eles tomar e disse o seguinte: este vinho simboliza o meu sangue, o sangue do novo concerto, do novo pacto, do novo testamento. Jesus também pegou o pão asmo, porque era o dia da festa dos pães asmos, e não só porque era o dia da festa dos pães asmos que ele pegou justamente aquele pão asmo, mas aquele pão asmo sem fermento simbolizava o seu corpo, que era sem pecado. Rasgou, partiu aquele pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois que eles tomaram ali o vinho, comeram o pão, Jesus se levantou da Santa Ceia, né? Jesus se levantou da mesa de onde eles estavam assentados. Esta parte não está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas está lá em São João capítulo 13, isso para completar ali o que aconteceu no dia da ceia, porque muitos deixam esta passagem para trás, mas é uma parte. Jesus pôs água numa bacia, colocou uma toalha em sua cintura e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Depois que Jesus limpou os seus discípulos ali, fez aquele ato de singeleza, de humildade. Os irmãos perdoem a minha voz, que ela não está muito boa. E então, Jesus, assentando novamente à mesa, começou a conversar com os seus discípulos. E ele disse: eis que está perto aquele que me trai. O que mete a mão comigo no prato, o que põe a mão comigo no prato, ou seja, aquele que está junto comigo comendo da minha mesa, levantará contra mim o seu calcanhar ou o seu pé.
E aí todos começaram a perguntar quem que é que iria lhe trair, quem é que iria lhe trair. E por final das contas, Judas sai dali do meio deles, porque ouviu uma palavra que Jesus disse: aquilo que você tiver para fazer, faça logo. Então ele saiu, se apartou do meio dos 12 discípulos mais Jesus. Jesus, nesse momento, ele sobe até ali o Getsêmani para orar junto com os seus discípulos. Enquanto Jesus estava subindo para o Getsêmani, um horto, um lugar de oração que Jesus sempre gostava de orar, então Judas foi até... Jesus então foi até os príncipes dos sacerdotes, e aqui vai começar algo para você entender na tarde de hoje. E ali Judas disse o seguinte: o que vocês querem me dar para que eu venha entregá-lo a vocês? E para que se cumprisse aquilo que estava escrito lá em Jeremias, Judas recebeu 30 moedas de prata para levar aqueles acusadores de Jesus, aqueles que estavam com ódio do Senhor, até onde Jesus estava. E ainda Judas disse o seguinte: olha, eu vou chegar lá e tem uma marca. Aquele que eu beijar, aquele que eu saudar, este vocês prendei, que este é Jesus. E vai falar em João que quando eles estavam ali orando no Getsêmani, chegaram todos aqueles homens com porrete, com espada, com faca, com pedras, e Judas junto. E em um dos evangelhos, nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, de Mateus, Marcos e Lucas, melhor dizendo, Jesus levanta-se e Judas vem vindo. E quando Judas vem, disse: Rabi, e o beijou na face. Aí Jesus disse para ele o seguinte: a que vieste, amigo? Irmãos, essa palavra corta o coração da gente, porque Jesus chamou Judas de amigo, e depois de ter recebido ali a saudação, falou: a que vieste? Mas, em São João, a mesma passagem, a mesma ocasião, acontece que Jesus, ele vê vindo ali os malfeitores, ele recebe a saudação deles ali de Judas, e ali eles perguntaram: quem é Jesus? E a hora que Jesus levanta e diz o seguinte: sou eu. Todos aqueles que estavam ali, que vieram para buscar Jesus, para o prenderem, todos eles caem por terra. E depois que eles levantaram de novo, voltaram a perguntar novamente: quem é Jesus? Jesus novamente responde: já não tenho falado para vocês que sou eu? Novamente eles caem no chão. Que coisa, irmãos! Isso é para demonstrar o poder de Deus. Jesus, antes disso daí de ser preso, quando ele estava orando, ele se ajoelhou ao chão e ele sentiu uma grande angústia de morte na sua alma. E ele diz para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. E ele foi e orou, e naquela aflição tão grande, irmãos, ali o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque ele estava vendo, porque ele tinha as visões, ele conseguia enxergar o tanto que ele iria padecer na cruz do Calvário. E além do mais disso que ele iria sofrer lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, retira de mim, se for possível, este cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. O cálice que Jesus estava querendo dizer o seguinte: que toda iniquidade, que toda maldade,
que tudo aquilo que era ruim que existia na humanidade caída, estava recaindo, estava vindo sobre os seus ombros. Este era o cálice que Jesus iria provar, o cálice do pecado da humanidade inteira. Porque nós vemos pela Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, Deus por várias vezes levantou profetas. Quando a nação israelita ou quando o povo de Deus se afastava de Deus, então Deus levantava um profeta para que enfim levasse a palavra a este povo caído, para que este profeta anunciasse a palavra de Deus, para que este povo viesse a arrepender, viesse a afirmar os seus pensamentos e a voltar a Deus, viesse se converter e voltar a Deus novamente. Muitas vezes não aconteceu, o povo não se convertia, então pelo profeta Deus anunciava o juízo, Deus anunciava a sentença, mas se o povo se convertesse, Deus não mandaria o juízo, Deus não mandaria ali o sofrimento, Deus não mandaria o castigo, mas muitas vezes aconteceu que o povo rejeitava a palavra profética, rejeitava o sinal de Deus, rejeitava tudo aquilo que Deus tinha falado antes, não se converteram e enfrentaram o juízo divino. Muitas vezes foi assim. Para nós termos uma base muito boa disso daí, foi quando Elias veio. Elias, a Bíblia vai dizer somente Elias o tisbita. A nação de Israel tinha se perdido, se corrompido, porque Acabe tinha trazido para dentro do palácio uma profetisa de Baal, de Azera, de Astarote, que veio ali e trouxe todos os seus ensinamentos, as falsas adorações, adoração a outros deuses de lá da sua terra, se eu não estou me enganado, dos cananeus, e ali trouxe toda aquela adoração diabólica, de adoração a deuses pagãos para o povo de Israel. Acabe era um homem que conhecia Deus, que via os profetas, teve o ensinamento de Deus, mas todavia era um frouxo, e ele deixou com que Jezabel dominasse o reino. E Deus viu que o povo de Israel ia se desviando, então Deus levanta Elias para trazer então a palavra até o povo, para que o povo viesse ter a palavra vindicada do céu novamente. E aqui, irmãos, para a gente não estender demais, Jesus vem num tempo desse, onde que a humanidade estava como que praticamente nos tempos de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Noé, onde que o pecado imperava. Mas a Bíblia vai dizer também o seguinte, que no meio das trevas raiou uma grande luz, e essa grande luz era Jesus Cristo de Nazaré. O povo de Israel espera até hoje o Messias, o ungido, aquele que iria vir para remir Israel. E graças a Deus que eles não conseguiram ver que Jesus Cristo era o Messias, porque se eles tivessem visto, a mensagem, a palavra de Deus não teria chegado até nós. Então isto, irmãos, tipifica, simboliza outras passagens lá do passado que, se a gente for comentar aqui, precisa pelo menos umas 2 horas de pregação sem parar, para a gente encaixar todos os quadros. Mas Jesus veio, primeiro de tudo, para remir a humanidade, para cumprir as profecias e para fazer tudo aquilo que estava predito na lei e nos profetas acerca dele, acerca de Jesus, acerca do Messias. Mas, infelizmente, para eles lá, e graças a Deus para nós aqui, por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai dizer assim, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Agora todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só. Jesus veio para a nação de Israel,
A nação, o povo de Israel, não o reconheceu como Messias. Por quê? Porque eles esperavam que esse Messias viesse libertar o povo judeu da opressão de César, da opressão do rei de Roma, não é? Então, irmãos, voltando aqui à passagem, Jesus estava ali de pé diante dos seus opressores. E então, quando eles conseguiram se firmar de pé, Jesus disse o seguinte: vocês vêm até a mim como um ladrão e salteador, com pedra, com varapau, com faca, com espadas. Ele falou: vocês não lembram que eu estive diante de vós constantemente, pregando a vocês o reino do céu, curando os vossos enfermos, limpando vocês das vossas enfermidades, e agora vocês vêm me prender? Pedro se levantou ali, ficou nervoso, pegou uma espada, foi lá e cortou a orelha de Malco, dos policiais da guarda do sacerdotal. E Jesus disse o seguinte: guarda a tua espada, ô Pedro, porque eu não sou desse espírito, eu não vim aqui para isso. Se fosse assim, eu tinha pedido ao meu Pai do céu e ele teria mandado mais de 12 legiões de anjos. Não vim para isso, eu vim para cumprir com a palavra do Senhor. Catou a orelha de Malco, foi lá e o curou, colocou novamente. E ali pegaram Jesus e levaram Jesus preso. Mas, antes de Jesus ser condenado, antes de Jesus imparar lá diante de Pilatos, porque Pilatos simbolizava a lei de César, que estava acima da lei dos sacerdotes e dos escribas, Jesus primeiro foi para um lugar determinado chamado de Sinédrio. Este Sinédrio era composto dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos demais sacerdotes e dos anciões de Israel. Aqueles que diziam que tinham a lei de Deus, a lei do Senhor, que conhecia a lei do Senhor, para serem julgados, para Jesus ser julgado primeiro de tudo através da lei judaica, através dos sacerdotes. Só que Jesus, toda a vida, todo o tempo que ele viveu, Jesus nunca falhou. Jesus não era como eu e você, que pecamos, que às vezes nós erramos, que às vezes a gente transgride o mandamento do Senhor, depois a gente tem que se arrepender de novo. Não. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado. Você pode ver isso em São João capítulo 1, que era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Tá entendendo? Jesus, ele era o Filho de Deus. O próprio Deus desceu ali, e a Bíblia diz que Deus estava em Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. No Velho Testamento, se eu não estou enganado, em Zacarias, a Bíblia diz o seguinte, que Deus vai dizer, irmãos, se eu não estou enganado, eu esqueci o versículo aqui, também o livro, mas o versículo é mais ou menos o seguinte, que Deus enviaria um profeta que prepararia o caminho diante do Senhor, ou seja, que preparará o caminho diante de mim, preparar o caminho diante de Deus. A palavra está dizendo através do profeta o seguinte, que enviaria um profeta, e esse profeta que veio antes de Jesus para preparar o caminho foi João Batista. João Batista preparou o povo, deixou um povo bem disposto, e de repente virá o Senhor ao seu templo. O que significa isto? Deus desceria num templo, mas não era templo, casa, templo, construção, não. Era um corpo humano. Jesus não disse lá para os seus discípulos: eis que eu vou derrubar este templo, e em 3 dias o reedificarei, ou seja, vou derrubar esse templo e em 3 dias eu vou fazer ele de novo. Jesus estava dizendo de si mesmo, estava querendo dizer que ele iria morrer e ao 3º dia iria ressuscitar, ou seja, o corpo dele,
o templo dele, a casa dele, que era o seu corpo, iria morrer, mas o terceiro dia iria ressuscitar novamente. Então Jesus vai para ser julgado pelos sacerdotes da época, ali pelos escribas e pelos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então Jesus está sendo ali acusado por eles. Só que tinha uma coisa, irmãos, tinha um problema. As acusações não encaixavam em Jesus. Não. Por que que não encaixava? Porque as acusações eram falsas testemunhas para o acusar de alguma coisa. Chegou até alguém ali e disse o seguinte: olha, este homem disse que ele iria derrubar o templo e em 3 dias ele iria fazer de novo. Aí o sacerdote continuou falando com Jesus, mas Jesus ficou quieto, sem responder nada, e disse o seguinte: olha, agora você aguarda em silêncio, ouvindo essas acusações diante de você, você não fala nada e tal. Aí Jesus vai responder no versículo 64. Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote deu um grito, rasgou as suas vestes e disse o seguinte: para que a gente vai precisar de mais de testemunha? Para quê? Sendo que ele próprio blasfemou, ele está dizendo que ele é Deus, que ele vai descer sobre as nuvens do céu. Não precisa de mais nada disso, porque nós todos vemos. E aí os outros que estavam ali do lado disseram o seguinte: este é digno de morte. Ele é réu de morte porque ele blasfemou. Irmãos, eles não conseguiram achar nada contra Jesus, porque Jesus sempre estava ali no meio do povo, pregava a verdade, curava os enfermos, fazia milagre, maravilha e prodígio, e não tinha como eles negar. Só que os escribas e os fariseus tinham um ódio tão tremendo do Senhor, tinha tanta raiva dele, porque eles estavam cegos. Jesus disse sobre eles, falou: vocês são condutores cegos, vocês não estão guiando ninguém, vocês vão para o inferno, e além disso vocês estão guiando o povo para o inferno. Irmãos, quem eram estes fariseus? Quem eram estes escribas? Escriba era aqueles que hoje a gente tem as impressões dos livros, né? Você compra o livro pronto, você imprime ele em casa através do computador, né? Mas naquela época não, para se ter uma cópia, os livros eram muito caros, e principalmente os pergaminhos dos livros sagrados, das leis de Deus. Então tinham certas pessoas denominadas de escriba. Escriba, ele pegava a cópia de uma escritura e copiava ela noutra parte para que assim pudesse aumentar as cópias, tá entendendo? E eles, nesse trabalho aí de copiar aquela obra, de copiar aquela parte da lei de Deus, eles iam memorizando aquilo ali. E eles eram tidos diante do povo como pessoas que conheciam muito bem as escrituras sagradas. E os fariseus, era contido ali, muitos deles dos fariseus eram os sacerdotes da época. Era aqueles que ensinava o povo, que levava o sacrifício, mas só que esse povo, irmão, estava desviado de Deus. Eles tendo a escritura na mão, eles tendo a palavra de Deus na mão, não conseguiram ver que Jesus era o Messias. Não conseguiram enxergar. Jesus muitas vezes denunciou eles, e eles tinham que Jesus era um demônio encarnado na terra. E quando que Jesus expulsava os demônios,
Jesus expulsava eles pelo príncipe dos demônios, ou seja, por Beelzebu, porque eles tinham que este Beelzebu era o maior do inferno, era o príncipe dos demônios. Então todos os outros demônios eram sujeitos a este Beelzebu, então eles expulsava. Jesus expulsava por Beelzebu. Tem uma passagem que ele dizia o seguinte: olha, você é o Beelzebu. Jesus disse: não, se estes milagres, estas obras e se eu expulso os demônios, expulso pelo dedo de Deus. Mas quem matou Jesus, irmãos? Quem matou Jesus não foi Pilatos. Quem matou Jesus não foi o povo. Quem levou Jesus à prisão não foi outra parte de pessoas a não ser aquele grupo religioso daquela época. É aqui que eu queria chegar e o meu tempo acabou, infelizmente. Mas eu quero continuar aqui por apenas mais alguns minutinhos e os irmãos da rádio aqui me perdoam. Mas eu preciso concluir este assunto. Quem matou Jesus? Os religiosos da época. Agora eu quero te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. E nós hoje? Eu tive falando aqui por meia hora, eu tive falando aqui por 30 minutos para fazer um fundamento da mensagem. Eu poderia falar mais meia hora aqui acerca das religiões de hoje em dia. Mas eu quero que acerca daquilo que eu falei, daquilo que você pode ler, o que Jesus passou, a partir deste capítulo 26, 27, até onde Jesus morreu, né, ressuscitou, aquilo que Jesus passou, que Jesus foi açoitado, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, né? Jesus teve a sua carne rasgada, Jesus foi pendurado ali naquela cruz, com as suas mãos furadas, os seus pés também. Depois Jesus foi furado o seu lado ali quando o soldado furou o seu peito com uma lança. Tudo isso, irmãos, foi por causa da religiosidade. Irmãos, eu te digo uma coisa, a religião mata o ser humano espiritualmente. Irmão, mas o que você está querendo dizer com isso? O que você está dizendo? Porque a religião, ela sempre traz coisas boas. Tudo bem, eu concordo com você, que em certas partes a religião é muito bom, não é? A religião é uma coisa muito boa que temos na Terra, porque ela promove a paz, porque ela faz obras sociais, porque ela nunca fala para as pessoas ir para o caminho mau. Hoje que estamos tendo algumas religiões aí meia terrível, mas a maioria delas tenta levar o povo pelo caminho bom. Mas infelizmente, irmãos, esta mesma religião que nós temos hoje, há 2000 anos atrás, estes fariseus, estes escribas, tinham a sua religião. Eles pregavam ali, eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias. Até Jesus um dia ele disse o seguinte: graças te dou, ó Pai, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ou seja, os sacerdotes, os escribas eram tão estudados da lei, conheciam a lei de trás para frente, de frente para trás, mas eles não conseguiram ver que Jesus Cristo era o Messias que havia de vir. Não reconheceram nele. E hoje, mesma coisa, irmãos, nós temos a palavra. Deus, nesse tempo do fim, tem nos revelado a palavra, tem nos revelado a mensagem. E a religião hoje segura as pessoas dentro dela e não mostra para estas pessoas a verdade da palavra de Deus. Mas que verdade, irmão Dario? Me esclarece, que verdade é essa? É simples, irmão. Você pega São Mateus capítulo 17, versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: e na última palavra ali do versículo, a Bíblia vai dizer o seguinte: e converterá a fé
dos filhos aos pais. Uma palavra de restauração. Sabe que ficou mais complicado ainda? Que palavra é essa de restauração? Nós estamos no tempo da restauração do batismo, da restauração da ceia, da restauração dos dízimos, da restauração das ofertas, da restauração da ordenança pastoral, daquele que está ali na frente da obra do trabalho, né? Da fé verdadeira ali, apostólica, a fé pentecostal, mas não a fé pentecostal que nós temos decidido de hoje, não, a fé pentecostal do Pentecoste que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali onde nasceu a igreja. Que mais? Nós estamos na restauração, irmãos, dos dons espirituais verdadeiros, da ordem, conduta e doutrina da igreja, coisas que ficaram no tempo, que ficaram na história, aonde que homens reformadores do evangelho tinham parte da palavra e deixaram essas partes para trás. Irmão Dario, você está querendo dizer que está querendo bater no peito e dizer que só vocês estão certos e que o resto do povo, todos aqueles que têm as suas religiões, estão erradas? Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, irmão. Eu não bato no peito para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Nem que lá na minha igreja, onde nós estamos congregando, nós temos na mão um principado para julgar as pessoas, temos na mão um cajado ali para julgar. Não, mas simplesmente, irmãos, nós temos uma palavra. Uma palavra que esta palavra nós estamos expondo ela para as pessoas. Para que, enfim, as pessoas possam entender que nós estamos num tempo do fim. Tá entendendo? Você vai falar para as religiões hoje em dia que Deus separou um profeta para esse tempo do fim. Qual deles vão aceitar? Praticamente ninguém das denominações. Por quê? Porque tem aquele versículo que a lei e os profetas duraram até João. Os profetas da lei duraram até João, irmão. Entenda uma coisa, os profetas da lei. Vai ler o mesmo capítulo 17, versículo 11 ali, versículo 10, 11, 12, por ali assim, você vai ver. Jesus está dizendo sobre o profeta. Este profeta vai restaurar a fé dos filhos aos seus pais. Oh, glória a Deus. E nós estamos nesse tempo de restauração, irmãos. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus é tão simples, é tão fácil de entender. Só que, infelizmente, irmãos, a religião não deixa com que o povo entenda. As pessoas não são culpadas. As pessoas que vão na igreja ali para congregar, para adorar a Deus, buscar a Deus, não são culpados. O culpado são aqueles que estão diante do povo, que não pregam a verdade para o povo. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós estamos num tempo, irmãos, de treva, um tempo de escassez daquilo que é reto, da verdade, da palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 18, se eu não estou enganado, eu tenho que pegar esses versículos para me falar certo. Sai dela, povo meu. A Bíblia diz, quem lê e entender, sai dela, povo meu. Sai de quê? Sai do sistema religioso denominacional. Esse é o problema. Naquela época ali, os fariseus, os escribas, eles tinham um regime, uma organização religiosa. Essa organização religiosa não deixou que eles viessem a entender. Tá entendendo? E hoje o mesmo espírito opera, fazendo com que as pessoas não venham entender por causa deste regime religioso, desta organização religiosa. É essa que está matando Jesus Cristo novamente.
Quem é Jesus Cristo, irmãos, hoje? É a palavra de Deus, é a mensagem da cruz. Irmão Dario, mas a mensagem está sendo pregada em todas as igrejas, eu sei, irmão. Mas eu vou te perguntar uma coisa, você reconhece aí na tua igreja que nós temos um profeta para esse tempo? Você reconhece aí na tua igreja que o dízimo é verdadeiro, mas que o dízimo tem que ficar na tua congregação e que é Deus, o líder que você tem aí, o teu pastor, ou seja lá o líder que for, pode dizer até padre também, é Deus, esse líder e a igreja, porque a Bíblia diz que haverá um rebanho, povo, e haverá um pastor, e ponto final. Não tem que pegar o dízimo da tua igreja para entregar para outra igreja, que entrega para outra igreja. Não, irmãos. A Bíblia vai dizer o seguinte: trazei o dízimo à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Tá entendendo? Depois fazeis prova de mim. É isso daí, irmãos. Que Deus abençoe a tua vida. A tua vida, só para concluir este assunto. As igrejas, elas têm aí por essas organizações, porque nós estamos no tempo hoje de tudo ficar concentrado numa coisa só. A saúde está se englobando e se ajuntando para que façam centros para tratamento. Você vê a polícia, ela está se agrupando para que fique tudo concentrado, centralizado numa coisa só. A política já se centralizou, já se separou entre esquerda e direita, que por final das contas é uma coisa só. E aí você vai vendo centralização, centralização. E a religião é a mesma coisa. As religiões se dando as mãos, se unindo através do ecumenismo, para que enfim forme uma grande igreja, para que enfim o povo diga, nós somos todos cristãos, e para que esta separação? Misericórdia, irmão, tem um estudo tão grande, uma coisa tão profunda atrás disso daí, que muitos pensam que a marca da besta é uma marca, um chip que eles vão pôr na mão ou na testa das pessoas, vão implantar. Isso está muito longe. Eu vou encerrar aqui e dizer que a marca da besta é uma coisa religiosa. E a marca da besta, irmãos, é o ecumenismo, é a junção das igrejas. Tá entendendo? A Bíblia vai dizer o seguinte: colocarei uma marca na testa e na mão direita. A mão direita simboliza o quê? Acordo, união. Na testa, o que significa? Entendimento, sabedoria de certa coisa. Então o povo se ajuntou para formar uma grande igreja, o ecumenismo, tá? Mas aqueles que estão fora destas coisas aí são a verdadeira igreja de Deus. Que você me perdoe por alguma coisa. Se você quiser conversar, a gente está à disposição. A gente tem o nosso número aí. No final do programa fala, toda vez. Se você quiser, de repente, até debater, a gente está disposto a te falar o que está acontecendo nesses dias. Porque o dia vem, irmão. O dia vem rugindo como fogo. Desperta-te, desperta-te e salva-te por tua vida. As pessoas que estão nas religiões são pessoas boas. Ninguém quer o mal de ninguém. Só que nós temos que sair para estar junto com a noiva. Estar junto no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Para que enfim a gente possa ouvir as trombetas soar no céu. Amém? Me perdoe por passar todo esse tempo. João, me perdoa. Mas no próximo programa eu quero ver se eu faço um programa bem curtinho para recompensar esse de hoje, viu, João? Mas Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe todos aqui da rádio, a direção da rádio. Que Deus venha abençoar esta porta aberta, tá bom? Em nome de Jesus eu encerro esse programa. Que Deus abençoe a tua vida. E até o próximo programa, se Deus quiser. Pai, abençoa todos os meus ouvintes. Abençoa esta rádio. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até a quarta que vem.
Música